mãe. Nunca tive sobrinhos, nunca tive experiência com crianças, nunca foi meu sonho, realmente, né? Eu não fui uma pessoa, não me achava uma pessoa paciente. E eu precisei justamente ter um filho que me exercitasse este lado maternal e da paciência, né? E da paciência. Foi uma ironia, né? Mas que me fez crescer na marra. Fez tu desenvolver esse lado que tu imaginava que tu não tinhas e daqui a um pouco tu te descobriste. Descobri que eu e tremendamente paciente. Estava lá no fundilho de mim, mas eu consegui resgatar isso aí, né? E eu acho que por isso eu me tornei até uma pessoa melhor. Talvez se eu nem fosse, né? A Denise que eu sou hoje, eu não tivesse tido um Leonardo na minha vida. Tem mais tato, né? Mais tato para lidar com as situações. Sim. Né? Essas situações são muito difíceis nesse sentido. Claro. Eu volto para isso agora, mas por enquanto já colocando aqui o Drinovitz na discussão conosco, quem foi que teve essa sensibilidade de fazer um lançamento aqui com o apoio da Identidade de Cultura? Foi tu que convidou, Luiz Henrique? Não, nós convidamos, assim, eu conheço a Dena há muito tempo já e, assim, meio como... Eu nunca fui, assim, digamos assim, nunca participei ativamente da vida deles, mas sempre observei de longe. Eu fui amigos de amigos, na verdade, deles, e aí fui me aproximando. Então, eu sou um grande observador e sempre observei muito e sempre admirei isso muito. Quando se começou, porque a Dena começou muito um trabalho com blog também, né? O livro nasceu um pouco ali. É verdade. Um pouco ali. Então, algumas coisas eu acompanhei. Eu não sou muito blogueiro, mas amigos em comuns me passavam, etc e tal. E aí, em seguida, a Dena foi para o lançamento do livro, né? E aí, já tinha uma vontade dela de fazer aqui, e aí, como estava na supervisão cultural, proporcionei, convidei, e aí fui atrás, aí acertamos data, enfim. E principalmente tem uma coisa que eu acho muito importante, que a gente até fez isso na Semana de Arte e Cultura, né? Eu acho que esses rio-grandinos que ganham o mundo, né? Esses rio-grandinos que vão, que levam e que falam, a Dena é uma dessas pessoas que falam e que amam a terra, e que falam, eles têm que ter o aplauso da sua cidade, né? Eles têm que voltar, eles têm que ter esse merecimento, têm que ter esse retorno. Então a gente precisa fazer isso. Eu acho que a gente não faz nada mais do que obrigação em fazer isso, né? São pessoas, são embaixadores dessa cidade, que levam o nome na literatura, como a gente já trouxe gente da música, das outras artes. Então eu acho que tinha isso. E a Dena tem todo um passado construído nessa cidade, eu acho que ela merecia esse abraço da cidade, assim. Então essa foi a nossa intenção. Uma forma de principal. fraternidade também, porque porque eu não sei vocês, mas uma das coisas que eu converso, por exemplo, com rio-grandinos, Rio Grande tem eu sempre digo que o Rio Grande parece a ilha de Lost. Aliás, fizeram seriado Lost baseado na ilha aqui em Rio Grande, na península de Rio Grande, porque é incrível, né? Aqui, não só porque em Rio Grande tu encontra, por exemplo, até um urso pardo num dia de verão, mas tem figuras só em Rio Grande tem. Mas não, eu sou uma figura rio-grandina, só em Rio Grande vão me encontrar, não tem lugar nenhum, com certeza. Pode ser até São Paulo inteiro, São Paulo tem 16 milhões de habitantes. Tu vai dizer, não, aquele cara só em Rio Grande. Só em Rio Grande. Mas a questão toda que se coloca é que o Rio Grande, as pessoas criam um vínculo com o Rio Grande, porque o Rio Grande tem algumas especificidades suas. Rio Grande é uma cidade que tem uma coisa... Tem um lado meio provinciano e cosmopolita ao mesmo tempo. Acho que o Rio Grande é a única cidade do mundo que eu encontrei isso. Em algumas ruas, é uma cidade muito cosmopolita, onde tu encontra filipinos, norte-americanos, ingleses, aí tu anda 2 ruas, é uma cidade provinciana, onde as pessoas pensam de uma maneira muito provinciana. Mas a questão... Vou resumir, uma cidade portuária com colonização portuguesa. Mas o professor Henrique Drinovitz agora deu... Mas é verdade. Acabasse com a literatura. Fundada em fevereiro, né? Que tu conhece a minha teoria. Se aqui chegasse em agosto, com esse vento, com esse frio, ia embora. Luiz Henrique, um dia nós estamos aqui no... O Luiz Henrique, um dia aqui no programa me largou isso, a gente ria sem parar, porque nós só existimos porque o pessoal chegou... Se chegam em agosto, com aquele vento, aquele frio deserto, botava uma placa. Não, inhabitável e seguiam viagem. Nós estamos falando aqui da formação de Rio Grande. Calorzinho de fevereiro. E o Luiz Henrique me disse isso. A gente só está aqui hoje porque se chegar em agosto, não existia ninguém. O pessoal batia em retirada. Bom, eu penso que vai ter em retirada tudo mesmo. Tudo. Quando chega maio, eu já quero bater em retirada. Mas essa questão, por exemplo, que o Luiz Henrique está colocando agora, não é só, por exemplo, em Rio Grande em relação ao mundo, porque é um livro que tem interesse. Qualquer pessoa na China que tiver um filho numa situação parecida, pode se identificar. Nesses 28 anos, qual foi, assim, procurou outros médicos, lê se tivesse muito acesso com as pessoas. O que a gente poderia definir que mais se aproximou desse transtorno que teu filho tinha? Autismo, a gente pode colocar, mas era isso. Era uma criança que vivia num mundo próprio, sim. Tinha um mundinho todo dele, e nisso a identificação maior com o autismo era por causa disso, né? Por esse ele lado. Tinha um mundo todo dele, onde ele ficava no quarto dele, com aquelas sucatas dele, feliz da vida, né? Mas aí ele saía dali, ia para a cozinha, era outro mundo dele, que ele gostava muito de comer e comer doces, por exemplo, né?
Então, eu até brinco que a minha casa parecia uma padaria 24 horas, né? Porque tinha que ter bolo, sagu, doce de batata, doce de abóbora, sempre assim. E era a minha desculpa para não emagrecer também, porque eu ia junto, né? Era uma colher para ele, 2 para ele e 1 para mim. Era um sufoco. Mas, realmente, é isso que tu falou. Eu acho que o autismo realmente ainda é uma pincelada que pega bem o Leonardo por esse prisma do distanciamento com o mundo. Apesar de que eu achava que o Leonardo reagia, né? O autista geralmente está no mundo e ele não comunica nem um sorriso, às vezes nem um olhar, né? E o Leonardo, ele conseguia. Ele tinha momentos que eu ficava até entre assim, o assustada e o maravilhada, porque ele olhava dentro do meu olho com uma força tão grande que eu até dizia para ele: Leonardo, não dá para tu voltar mais para dentro de mim, porque ele olhava como se estivesse olhando dentro de mim, assim, ele olhava assim, procurava, ele procurava alguma coisa dentro de mim que talvez eu nem soubesse o que era, mas acho que era amor, que ele queria se comunicar no olhar, já que ele não conseguia se comunicar com palavras. A compreensão das situações, tu notava nele, por exemplo, uma situação, por exemplo, mais dramática, claro que um autista vive. Inclusive, mandar um abraço para o pessoal da Mar, que em breve estará aqui conosco. Mas, em algumas situações mais dramáticas, a pessoa não precisa ter tanto razão para compreender que as coisas estão difíceis. Por exemplo, isso é um elo que existe entre mãe e filho que eu nem tento compreender, porque é uma situação muito complexa para nós. Mas tu notava que tinha esse vínculo com a realidade, de manter, por exemplo, conseguias manter algum tipo de diálogo com teu filho, do ponto de vista de... Não, ele não falava. Não falava? Não falava. Nada? Nunca falou uma palavra. Nada. E isso que eu acho mais bonito nele, porque ele veio, passou aqui 28 anos, não falou uma palavra, não fez um trabalhinho de colégio sozinho, porque eu sabia, né? As professoras tentam enganar, apresentar resultados, mostram, colagenzinha, mãozinha, mas eu sabia que tudo aquilo era com, né? Elas guiando a mãozinha dele, fazendo com ele. Quer dizer, nunca fez um trabalhinho de colégio sozinho, e, no entanto, ele nos ensinou tanto que eu precisei escrever esse livro aqui, porque chegou uma hora que eu disse: meu Deus do céu, eu não posso ficar com isso só para mim. Claro. Então, a gente cresceu, a gente reavaliou nossos valores todos a partir do Leonardo, que ele nunca precisou de uma roupa, não digo nem uma grife, de uma roupa. Ele andava pelado dentro de casa com a maior naturalidade. Ele era feliz sem nada. Posso? Claro. Não, vai falando que eu tô falando. Entendeu? E essa foi a maior lição, de que a gente precisa de tão pouco para ser feliz, sabe? Isso sempre a gente sempre se questionou muito, assim, porque às vezes ele comprava uma carteira bonita, ele ia lá com maior facilidade, num descuido meu, ele detonava ela todinha. Aí eu assim, pensando bem, para que eu precisava daquela carteira, sabe? Ficava braba na hora, óbvio, né? Mas assim, não está fazendo falta, realmente eu posso, qualquer outra carteira é uma carteira, não é porque é uma Louis Vuitton, ou porque é o, sei lá, o Guess, que eu vou ser feliz com aquilo ali. Eu sempre me questionei muito, e ele me fez me questionar muito em relação a esses valores, né, que a gente tem, ainda mais nesse mundo de consumismo que a gente vive agora. Ele me fazia dar uma parada e disse: opa, para lá. Para ele estando numa rede, eu chamava até ele de painho, carinhosamente, né? Painho estando numa rede, com uma aguinha de coco, barriguinha cheia, e a gente em volta, aquilo era felicidade. A gente olhava para ele e ele não precisava falar. A gente sabia que ele era e estava feliz. Entendeu? Se tu me permite, aqui na página 32, posso? Claro. Em Curitiba, belos amigos, como aquisição de peso. Tempos felizes de muita cumplicidade. Como não anda, Léo voa de andador. Interessante isso aqui, né? Um azougue. Perto de completar 1 aninho, faço a visita mensal à pediatra. Já andava encafifada com seu atraso motor. Parara de consultar o manual do bebê. Aquilo me fazia mal, me angustiava. Meu filho não se encaixava, não apresentava os progressos típicos e esperados de cada fase. Ela adverte para meu horror: se ele não andar até 1 ano de idade, vocês devem procurar um neurologista. Ainda nem sabia, mas começa aqui a íngreme escalada da montanha e o encontro com as primeiras pedras. Marco imediatamente um médico do nosso plano médico. Jamais esqueceremos as palavras daquele homem e do efeito drástico que tiveram em nossas vidas. Com os olhinhos miúdos de um azul muito frio e a boca enviesada de soberba, num trejeito sinistro de mau auspício, o pequeno homem proclama: mãe, esse sorriso idiota, este cabelo muito loiro, os olhos tão claros, sentencia com voz dura e indiferente. Bom, não sei o cabelo loiro e os olhos claros têm a ver, mas... A essas alturas eu já devorara o manual do Dr. Rinaldo Delamare e sabia que ele se referia a fenicetonúria, doença genética, um erro inato do metabolismo muito comum em meninos, antes fosse. Saímos arrasados. No elevador, com abissal desconforto, evitávamos nos olhar.
para um não ler a dor dentro do outro. A descida era lenta, mas o cheiro do enxofre, enquanto descíamos, alcançava e empesteava nossas almas. Tão mergulhadas estavam no inferno de dúvidas e medos. Rumpelstiltskin pede exames específicos, cariótipo, eosinatos, metabolismo, ressonância magnética. Nada acusam. Doutor doente nunca mais sobre de nós. Doutor doente, que é o doutor doente? Rumpelstiltskin é um duende famoso. Aí eu acabei chamando ele, me veio, na hora que eu fui escrever o livro, me veio Rumpelstiltskin na cabeça. É de uma fábula de quem? Eu não sei se... Não é dos irmãos Grimm, eu acho, mas é uma fábula. Eu tenho até que investigar, porque me veio da minha memória. Esse é o nome dele. As pessoas jogam no Google. Aí eu chamei de Doutor Duende, né? Porque... Tá, mas e aí começa toda essa investigação e também momentos de sofrimento. Mas o livro me parece, desde que eu li a resenha e tal, me parece uma coisa... bastante positiva. Como é que é até leve. Eu escrevo de uma maneira bem leve, apesar do tema ser... Se tu me permite, eu não digo maturidade, porque maturidade é uma palavra muito complexa. Racionalidade também é muito complexo. Mas, por exemplo, teu filho morreu há 4 meses e é uma situação dramática, extremamente dramática, que eu não posso me colocar no teu lugar, nenhum de nós. Né? É uma questão como impressão digital, cada um tem a sua. Mas... também, não, além de ser uma forma de tu superar isso, porque eu estou conversando ao vivo, olha que situação difícil, ninguém sabe o que é. Estou conversando ao vivo com uma mãe que perdeu um filho 4 meses atrás. Uma situação extremamente dramática. Né? Se eu estivesse conversando contigo, tomando um café, seria diferente do que estamos ao vivo agora para algumas centenas de pessoas. Mas como é que tu encara isso hoje do ponto de vista espiritual, racional? Como é que tu vê isso, Denise? Tu encara isso de uma maneira, por exemplo, o próprio nome do livro, Anjo Desgarrado, tem uma referência ao que tu pensas hoje sobre a vida? Eu até quero fazer uma pergunta em relação a isso que nós recebemos aqui. Volta e meia, alguém vem aqui no programa e é kardecista ou é espírita, as pessoas acreditam que passaram por um karma, ou tinham que ter passado por isso. Eu, pessoalmente, não acredito em karma, mas gosto de ouvir as pessoas em relação a isso. Como é que tu vê essa tua experiência, que foi uma experiência dramática por um lado, mas também existem dramas bons? Como é que tu encara isso? Olha, eu encaro de uma forma, acho que muito natural. Na verdade, eu não paro para pensar nisso, não, sabe? Eu sigo vivendo e me sinto muito grata de ter podido passar por essa experiência de vida. Me sinto mesmo muito grata e eu acho que nós crescemos muito como pessoas, como casal, como eu com meu outro filho, como mãe e filho do meu outro filho Alexandre. Eu acho que foi assim nós vimos a vida por outros prismas que eu acho que e nos uniu sempre muito nosso casamento, né? Que coisa difícil é ter filho com problema e manter um casamento. Ele tinha que ter entrado na minha história, na nossa história, em algum momento. Era realmente uma peça-chave. Ele precisou. Quem mandou? Deus, no meio de tantas formas, né? Tem tantas formas de se nomear Deus, né? Não sei, o universo, né? Mas eu encaro ele como um presente. Eu encaro como um presente do universo, o Leonardo, né? Eu não gosto muito de falar na questão de religião também, porque mesmo pessoa é uma ignorante. Eu acho que ninguém sabe nada, né? Eu também. E hoje em dia o resto para mim é muito complexo. Exato. Eu fui formada dentro da religião católica e tudo. Hoje em dia eu acho assim que eu já sou um pouco mais aberta. Acho até perigoso ficar falando essas coisas aqui, assim, mas eu me sinto assim um pouquinho mais aberta daquele mundo tão quadrado assim da Igreja Católica, assim, alguns pontos até questionáveis para mim hoje em dia. Aqui não tem censura. Mas não, a censura está lá fora. Não, claro, muito bem colocado. Mas o que eu estou colocando, é o seguinte. Não entendo perfeitamente. Eu acho que uma característica do FM Café, pelo menos eu não sei, as pessoas me veem de uma maneira que eu não posso me ver. Cada um tem uma visão do mundo. Mas uma das coisas que eu tento fazer, pelo menos em nível de rádio, informação, é criar um nível de intimidade com as pessoas. Tanto é que eu tenho tido a sorte, inclusive o amigo Maurício, eu falei, né? Esses dias eu sentei num ônibus, uma pessoa veio falar comigo, começou a falar comigo e eu tentei sorrir, a pessoa disse, não, tu não me conhece, eu sei que tu não me conhece, mas eu te conheço porque eu acompanho o programa, aquela coisa. Então tu cria vínculos com as pessoas fora daqui. E isso também é uma maneira de ser intimista com as pessoas, ser muito sincero com elas. Eu também não entendo a religião, para mim é uma questão muito complexa. Deus é uma questão muito complexa, porque algo que nunca nasceu e nunca vai morrer, para mim eu não consigo compreender. Eu só tenho, no máximo, aí, com muita sorte, vou viver 60 anos. Né? Mas essa questão, como tu coloca, por exemplo, é uma peça fundamental na tua vida, do Leonardo. Eu falando contigo, acho que o Duda sente isso, o Luiz Henrique também, quem nos escuta, não teria como ele ter nascido em outra família. Porque talvez tu precisasses disso, pelo que tu coloca, ele tinha que ter o carinho dessa família em específico. Sim.
tinha muito que ter passado provável. por isso também, encontrar essa besta desse médico que falou essa bobagem, né? Mas um acréscimo interessante que ela fez agora, que me pareceu importante,